Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Gente, hoje é uma pílula especial, sexta-feira, véspera de eleições aqui no nosso país. Todo mundo vivendo esse clima, né, pré-eleitoral, assim como aconteceu em 2014, que houve uma polarização. A gente vê a mesma coisa agora, parece que de uma maneira mais intensa. Então hoje eu queria fazer uma pílula noturna diferente. Nós vamos responder duas perguntas, mas perguntas que eu gostaria de responder, se vocês me permitem, para vocês, né? Pontos que não necessariamente alguém me enviou, mas pontos que eu gostaria de trazer para as nossas reflexões, já que a gente só vai voltar na segunda-feira, né? Pílula noturna, você sabe, é de segunda a sexta, já depois das eleições. O primeiro ponto, gente, que eu queria abordar com você é como se escolhe um candidato. Eu acho muito interessante como que as coisas acontecem, né? De maneira geral, eu não sei o seu caso, claro, cada caso é um caso. Mas nós sabemos que o nosso povo não é politizado, né? A maioria das pessoas no Brasil diz que não gosta de política, né? Torce o nariz durante a maioria do tempo quando tem que estudar sobre política na escola. Eu sei porque eu estudava na escola, era a mesma coisa, né? Eu mesmo era uma pessoa lá atrás, ai, lá vem, né, professor, falar sobre esses assuntos. E hoje a gente paga o preço altíssimo, meus amigos, por esse ato de ignorância. Mas, por favor, não me levem a mal no sentido pejorativo. A palavra ignorância no sentido de ignorar. Nós ignoramos muitas coisas. Então, de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, né, dependendo das eleições que a gente tenha que votar, a gente entra em contato com essa, abre aspas, ignorância, esse ato de ignorar. Ignorar o quê? Ignorar como se escolhe um bom candidato, ignorar como que nós não somos enganados por promessas fúteis e vãs que na maioria das vezes nunca se concretizam, e o histórico é gigantesco disso no Brasil. Ignorar muitas vezes como que nós podemos agir para educar os nossos filhos, os nossos amigos, até do nosso ponto de vista, mas sem brigar. É muito estranho, né? Ver pessoas discutindo, eu não consigo entender isso, a ponto de brigar, não é, denegrir a imagem uma do outro, até agressão física, porque um tem uma posição política divergente do outro. Gente, nós vivemos em pleno século XXI. Teoricamente deveria ser a era da maturidade, né? A gente está caminhando para um plano de regeneração na Terra em que se espera que os espíritos sejam cada vez mais lúcidos, que nossas escolhas sejam cada vez mais lúcidas. E ao invés disso, muitos de nós agem como crianças birrentas, defendendo, né, o seu pedacinho de chão na hora da disputa de uma brincadeira qualquer. Então, assim, essa imaturidade, infelizmente, tem custado muito caro ao nosso país enquanto nação, porque a gente se torna um povo dividido. Então, é lógico que esse discurso meu aqui não muda absolutamente nada, é só uma reflexão, aproveitando o nosso espaço, que é ouvido por tanta gente, para que nós, sabe, possamos ter um olhar diferente para a política. Política não é ruim, tudo na vida envolve política. Política faz parte das trocas, das concessões, dos estudos, não dos conchavos, como se vê de maneira pejorativa, né? Não da prática de corrupção, como parece que a palavra política ficou totalmente associada aqui no Brasil. Não, pelo contrário. Homens de bem também fazem política. Não é? Espíritos nobres também têm ideias para poder defender no mundo espiritual. Né? E nós podemos, gente, com toda tranquilidade, divergir nas ideias sem agredir a quem pensa de maneira diferente de nós. Pelo menos é aquilo que se espera de um cidadão civilizado. Então, e aí? Como é que você escolhe os seus candidatos? Você escolhe baseado na pesquisa que você faz do passado deles, você escolhe baseado em conhecê-los profundamente, você escolhe baseado em quê? Ou escolhe baseado numa bolha da televisão ou numa bolha da internet, sendo que você não sabe nem direito quem é a outra pessoa. Como é que isso funciona? Você escolhe baseado em campanhas de publicidade infladas, ou você escolhe baseado em princípios porque você conhece muito bem em quem você está votando? Pensa nisso, né? Porque isso não só vale para agora não, vale para todas as demais eleições que virão. Eventualmente, se a gente tiver segundo turno, vai valer para o segundo turno e vale para qualquer circunstância. Nós somos responsáveis, gente, pelas escolhas que fazemos como um povo, como um coletivo no mundo espiritual. Jamais se esqueça disso. E somos responsáveis pelas escolhas que não fazemos quando a gente é negligente com o nosso papel. A segunda pergunta que eu gostaria de responder é sobre o papel de educadores dos nossos filhos. Por quê?
Se nós tivéssemos sido muito melhor educados pelos nossos pais sobre a nossa relação com a política, certamente nós teríamos hoje um povo adulto mais consciente e responsável, não é verdade? Com as suas escolhas, ao invés de só ficar torcendo para Deus mandar um salvador da pátria. Em contrapartida, nós entenderíamos o nosso sistema de governo, o nosso sistema político, e nós faríamos parte, né, de um processo democrático mais lúcido, que é o que se espera de espíritos que evoluem. Gente, o mundo espiritual assiste o nosso processo evolutivo com atenção. Não acreditem que o mundo espiritual ignora o que acontece aqui, como muita gente pergunta. Pelo contrário, só que o nosso livre-arbítrio não vai ser violado. Cada um de nós é responsável pelas escolhas que faz. Por isso, lembre-se do seu papel de educador e de educadora com seus filhos. É impressionante como tem pai e mãe que não se constrangem em chamar o filho para ver um filme que muitas vezes não tem nenhuma mensagem edificante, o pai e a mãe que não se constrangem em levar o filho para poder assistir algum show, né, de determinado grupo musical que muitas vezes a letra é de uma infelicidade absurda, mas não tem paciência para conversar sobre política com seus filhos, para ajudá-los a refletir, a ponderar, a pensar sobre os critérios, né, que cada um deve utilizar quando eles crescerem, para escolher o representante, né, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Então nós, pais, mães, avós, somos muito responsáveis também pelo que acontece hoje em dia. Não é? Porque mesmo recebendo uma herança que não tenha sido boa no passado, nós temos livre-arbítrio, meus amigos, para nos informarmos melhor, ainda mais na época da internet, não é? Temos livre-arbítrio para buscarmos melhores informações, né? E juntarmos, claro, com tudo que a espiritualidade superior nos passa. E educarmos melhor nossos filhos para que eles sejam seres humanos de bem, competentes, honestos, e essa competência, essa boa vontade, essa honestidade possa muito em breve se manifestar no campo da política de maneira muito natural, já que são eles, né, que serão os próximos políticos, né, das gerações que não são tão futuras, né, já estão batendo na nossa porta. Então lembremos que nós somos corresponsáveis, não só pelo futuro que estamos construindo agora, mas também pelo futuro de amanhã, que vamos construir ou não, através da nossa presença participativa na educação dos nossos filhos, ou infelizmente da negligência que alguns de nós ainda, né, infelizmente, continua a ter. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, luz e paz, né? Vibremos todos pelo nosso país e por todos os países do mundo, pelo nosso planeta, para que sejamos conscientes nas escolhas que faremos, mais uma vez, e que aqueles, né, que venham a ser eleitos entendam o tamanho da responsabilidade espiritual que assumem com coletividades inteiras e que honrem o papel e a confiança que neles estão sendo depositados. Que Deus te abençoe. A gente volta na segunda-feira e você já sabe, né? Obrigado, muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Que Deus te inspire e te abençoe sempre. Se você não baixou ainda, baixa o nosso aplicativo, gente, IRM Oficial. Agora, todos os dias tem o nosso Espiritualidade e Riqueza, que é o nosso boletim para você crescer profissionalmente, né? Você e os seus filhos. Nós temos pílulas em inglês e espanhol, tem a pilulinha do Evangelho para as crianças, né? Tudo na palma da sua mão. IRM Oficial. Aproveita e baixa aí. Luz e paz, fiquem com Deus e até breve. Até muito, muito breve.